aqueles que estão no livro de prece, encarnados, desencarnados, na felicidade de cada um, a todos aqueles que estão nos hospitais, né, passando por um momento de uma prova, ou expiação, né, uma patologia, e neste momento que nós estamos reunidos, com certeza, e diante do merecimento de cada um, até receber a cura. Aqueles também, nossos irmãozinhos que estão aí pela rua, que tantos são discriminados, né, criticados, que a gente não sabe o que é amanhã. Então, sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido, mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e patrono da nossa casa, nós damos por aberto mais uma palestra pública na noite de hoje, que assim seja. Fique à vontade, minha irmã. Boa noite a todos. Estou bem contente de estar aqui hoje, podendo falar de um assunto que eu acho de extrema importância. E a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos mostra coisas que a ciência não nos responde sobre o pensamento e sobre a mente humana. Até porque a ciência, ela separa o corpo da alma, né? Então a gente encontra muitas respostas na doutrina espírita. Então, no assunto de hoje, eu vou dividir o nosso assunto, né, o tema central, que é o pensamento, força da alma, em 4 partes. Primeiro, o que é o pensamento e como eles surgem, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e como acontece a transmissão do pensamento, a importância do pensamento em nossas vidas, como força criadora, como a vontade molda nosso destino, e por fim, como organizar, como disciplinar os nossos pensamentos para utilizarmos a nosso benefício e das pessoas à nossa volta, para a nossa evolução. Daí eu começo com uma frase de Leon Denis. Eu usei como base para preparar essa palestra as obras básicas da doutrina espírita, bem como o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino da Dor, e Mecanismos da Mediunidade. Então, recomendo quem gostar do assunto e quiser se aprofundar. Então, o estudo do pensamento é o assunto mais importante a ser estudado, pois ele é a causa inicial de nossa elevação ou rebaixamento. O valor e a grandeza do ser humano residem em seu pensamento. Leon Denis. E como é que os pensamentos surgem? E a gente encontra a resposta no Livro dos Espíritos, na questão 89. O pensamento é um atributo da alma, é a alma que pensa. O pensamento é uma exteriorização, é uma emanação do espírito, seja encarnado ou desencarnado, e ele vem do âmago do ser. O pensamento é um fluxo de energia que vem do coração. O centro dos pensamentos está no âmago do ser. Lembremos a fala de Cristo Jesus, quando ele fala no Evangelho de Mateus: a boca fala do que o coração está cheio. O pensamento é como uma onda, um raio exteriorizado pela mente do espírito. Lembrar que a gente separar o que é pensamento, o que é o mental, do nosso cérebro físico. Não é o cérebro que pensa, e sim a alma do espírito que pensa. A alma do espírito se utiliza do cérebro como uma máquina, como uma ferramenta. Assim como nós utilizamos um computador, e nesse computador a gente coloca programas nele para ele estar rodando.
Então, o cérebro ele vai servir para que a nossa mente ela exteriorize aqui na matéria a nossa vida, o nosso pensamento. Então, é a alma que pensa, que sente, que analisa, que pondera, e é o cérebro que transforma os pensamentos em palavras e ações. Lembrando também que pensamento, sentimento e emoção está intimamente interligado. E daí no livro Pensamento e Vida, que é outro também que eu utilizei, muito interessante também, Emmanuel divide, compara a nossa casa mental com um escritório, né, com um grande escritório. E nesse grande escritório tem vários departamentos. Então ele coloca que tem o departamento do desejo, que é relacionado aos nossos propósitos, aspirações. Ele vai impulsionar a gente com um determinado trabalho, seja trabalho remunerado, voluntário. Departamento da inteligência, onde a gente vai, com a nossa evolução como espírito imortal, construindo essa nossa inteligência. Departamento da imaginação, que tem relação com a questão da sensibilidade. Então, aqui é o exemplo dos artistas, né? O departamento da memória, aí onde está arquivado um resumo de todas as nossas experiências, desta e de outras vidas. E, acima de todos eles, está o gabinete da vontade. Lembrando que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos esses setores da nossa casa mental. O que a vontade é? A vontade é o leme, ela dá a direção. Ela é como se fosse o comandante do navio, o piloto do avião, diz para que lado que a gente tem que ir. Nossos pensamentos são resultado de nossos desejos, propósitos, aspirações, de nossa capacidade imaginativa, de sensibilidade, bem como fruto de nossas memórias e resumo de nossas experiências. Nossos pensamentos têm relação direta com nossos traços de personalidade. É resultado também de estímulos externos, de tudo aquilo que escutamos, que vemos, que entramos em contato. É toda informação que chega de fora. E a vontade é o mestre, é o capitão. Ok. E de onde que vem, né? A gente sabe que esse pensamento vem do âmago da nossa alma, do âmago do nosso ser, né? Vem do espírito. E os pensamentos são só nossos? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? E se influenciam, como é que isso acontece? Então a gente tem no Livro dos Espíritos, na questão 459, a pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E olha o que os espíritos nos respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O que vem na cabeça numa hora dessa? A gente não se imagina uma marionete? Mais ou menos por aí, né, gente? Daí na questão 460, outra pergunta: de par com os pensamentos que são próprios, nossos, haverá outros que nos são sugeridos? Então aqui reforçando a pergunta anterior. E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos de vossos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. E o conjunto deles o que é? O conjunto dos nossos pensamentos é a mistura dos nossos, que vem do nosso ser, dos nossos desejos, impulsos, vontades, aspirações, tendências, temperamentos, e da influência dos espíritos. Então, é um conjunto. E daí surge uma pergunta, né? Muitas pessoas
pessoas às vezes comentam, eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo que eu acho que eu devo estar com uma influência espiritual, eu estou meio confuso, um pouco perturbado, né? E sabendo disso, e sabendo que realmente nós somos influenciados, como é que a gente faz para saber se essa influência, se aquele pensamento que está vindo é nosso ou de algum espírito desencarnado? Como é que a gente vai saber? Muita gente gostaria de saber, tem essa curiosidade, né? E daí o que o livro dos Espíritos responde, né? Devemos, né, podemos fazer essa distinção. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Aquela famosa vozinha. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem primeiro. Afinal, vos é de grande interesse não é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não sabendo, o homem obra com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então a gente sempre quer saber, né? Será que é nossa responsabilidade? Será que não é? Geralmente para querer botar a culpa em alguém, né? Não é culpa minha, estou sendo influenciada. Mas aí é que está a questão. Não é para a gente ter a resposta pronta, saber de quem que é o pensamento. A grande questão, né? A gente não tem essa possibilidade de distinguir, e Deus faz com que seja dessa forma, para que a gente desenvolva a inteligência, para que a gente desenvolva o discernimento. Então não importa saber se aquele pensamento X, o pensamento Y, é de A, ou de B, ou de C, ou é meu. Importa saber o conteúdo que tem aquele pensamento. É um pensamento bom? É um pensamento que me está trazendo coragem, bom ânimo, resignação, paciência? Ou é um pensamento que está despertando em meu ser o ciúme, a vaidade, o egoísmo, a desconfiança, a discórdia? Então, não é para a gente ter a resposta pronta, é para a gente desenvolver a nossa inteligência, é para nós meditarmos sobre os nossos próprios pensamentos e sentimentos, e a partir daí, com a nossa própria vontade, dar um direcionamento. E muita gente deve ter passado, né, e passa, isso é uma coisa normal, né? Eu também passo com muita frequência por aqueles pensamentos ruminantes, pensamentos contraditórios, pensamentos intrusivos. E daí alguns exemplos, né? Por exemplo, em relacionamento. Às vezes a pessoa está num relacionamento e vem aquela vozinha assim, eu acho que fulano está aprontando. Não atendeu o telefone, não respondeu a mensagem, né? Um sentimentozinho de discórdia. Em outros momentos, o que a gente faz? A gente refuta aquele pensamento. Não, mas aquela pessoa ela é correta, ela já teve várias demonstrações de carinho, de respeito comigo. Então, é como se fossem dois pensamentos contrários. E qual é a grande questão? É a gente botar na balança e escolher. Será que eu vou dar força para aquele pensamento que está gerando no meu ser ciúme, tristeza, desconfiança, raiva, está me colocando para baixo? Ou será que eu vou dar vez, vou dar voz, vou dar energia para aquele pensamento que está me trazendo paz de espírito? Isso não depende de ninguém, depende de nós mesmos. Ou, por exemplo, em relação a dinheiro, né? Sempre tem aquela tentação, vontade de trocar de telefone, esse ano o telefone tem mais tecnologia, quero comprar uma televisão melhor, toda hora tem uma melhor, né? É a nanocell, é a não sei o que, a QLED, OLED, não sei o que. A gente sempre tem uma novidade estimulando a gente consumo, a gente sempre quer comprar alguma coisa nova. Às vezes a gente se endivida,
faz o cartão em trocentas vezes, né? E aí às vezes vem um conflito, né? Então a gente quer comprar alguma coisa nova, um celular, uma TV, qualquer coisa que seja, e o outro lado pondera. Não, poxa vida, pera lá, eu ainda tenho o meu, tá bom, dá para esperar mais um pouco. Eu vou esperar ter um pouco mais de dinheiro para não ter que fazer uma prestação tão pesada. Então aí a gente tem outra dualidade. O que eu vou fazer? Eu vou analisar o que me traz paz de espírito, o que me traz leveza. Outro exemplo, esse aqui é da minha área, eu sou da saúde. Muitos pacientes chegam para mim e dizem, mas não tem como, eu chego em casa cansado, estressado um dia inteiro de trabalho, fiquei no trânsito, eu mereço comer uma pizza, tomar uma cervejinha, comer uma barra de chocolate, uma barra de bis. Quer? Logo de uma vez chega em casa cansado e enfiar o pé na jaca. E o outro pensamento, não, vem, poxa, eu estou cuidando, eu não quero desenvolver diabetes, o meu peso já está no limite, eu tenho que cuidar da minha saúde. Se eu fizer isso aqui com frequência, eu não vou dar conta da minha saúde. Eu quero estar bem. Então veja, em vários momentos da nossa vida a gente tem esses pensamentos contraditórios. E é normal, a gente vai ter. E qual que é a grande questão disso tudo? Na medida que nós vamos parando para prestar atenção, nos disciplinando, discernindo, buscando a ajuda do alto, a gente vai conseguir dar força para aquilo que nos fortalece, para aquilo que nos traz paz. Mas isso é um esforço próprio, não vem pronto. Ok, a gente sabe que os espíritos nos influenciam, né? E os espíritos que não querem ou nos prejudicar, tal, estão por aí à nossa volta. Como é que eu faço para eu poder estar mais perto dos espíritos bons, né? Que vão me auxiliar, que vão me proteger, que vão me ajudar nesse processo de evolução, nessa minha caminhada? A transmissão acontece através do fluido universal, que é o veículo. Ela é impulsionada pela vontade, a vontade da direção, e acontece de forma constante, o tempo inteiro. Nós, estando consciente ou não. O pensamento, o fluxo de pensamentos é constante. E essa transmissão de pensamentos acontece tanto de encarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, quanto para desencarnado para encarnado. Então essa comunicação, ela é constante, ela é a todo momento e a gente não se dá conta disso. André Luiz, nesse livro aqui, que ele explica bem detalhadamente, né? Ele compara a mente humana a um aparelho transmissor e receptor de ondas de energia. Na época ele usava até como analogia um gerador, um dínamo, porque não tinha internet. Hoje a gente tem internet para dar exemplo, né? Então, o que a gente tem de exemplo de transmissor hoje? As estações de rádio e televisão, que emitem ondas, que vai chegar o sinal lá no aparelho na nossa casa, que é o aparelho receptor. O que a gente tem de exemplo num aparelho que recebe e ao mesmo tempo transmite? O que a gente tem de exemplo? Tem gente aqui que pode responder, né? Celular, smartphone, esse aqui recebe e transmite. Então ele compara a nossa mente a um aparelho que recebe e transmite os pensamentos. Recebemos e transmitimos pensamento constantemente pelo mecanismo da afinidade, sintonia e vibração. Atraímos espíritos bons ou maus de acordo com nossas tendências, gostos, aspirações, desejos e paixões. É a mesma forma como a gente tem os nossos amigos à nossa volta. Com quem que a gente se reúne? Com quem que a gente sai no final de semana? Não são com as pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades?
gosta de praia, quem gosta de trilha, vai estar perto de pessoas que gostam disso. Pessoas que gostam mais da quietude, da leitura, outros que gostam mais de sair, de festa. Então a gente vai estar próximo daquelas pessoas que pensam parecido com a gente. E no mundo espiritual, né, que está à nossa volta aqui, é igual. Então nós atraímos por sintonia, por afinidade. Então, o que acontece ali que eu tinha dito, né? O veículo do pensamento é o fluido universal. Então, para quem está entrando agora no início da doutrina espírita, não sabe muito bem o que é o fluido universal, o fluido cósmico universal é a energia primordial do universo que permeia toda a criação. De uma forma romantizada, a gente fala que é o hálito de Deus. É onde está tudo. Toda a criação de Deus. Então, o pensamento, ele viaja por esse fluido universal. Assim como o som viaja pelo ar. Agora, para tentar só exemplificar um pouquinho mais a questão da transmissão do pensamento, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, onde fala sobre a prece, a transmissão do pensamento através da prece, ele explica bem direitinho, é muito legal essa parte. Fala assim: para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, ou seja, entender que nós estamos mergulhados nesse fluido universal, como se fosse um grande oceano e nós estamos ali dentro desse grande oceano, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar é o do som. É o que eu acabei de falar. Só que qual que é a diferença? O som, ele é super limitado. Ele não vai muito longe. E o pensamento viaja ao infinito. Ele vai a outras galáxias. Não tem distância, não tem parede, não tem nada que impeça a transmissão do pensamento. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Assim é que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. E é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então essa parte aqui, ela detalha bem, eu acho interessante, reforça com outras partes da doutrina espírita, mas ele explica bem detalhado, né? E nós estamos, né? O pensamento está no ar, literalmente. Quem é que nunca ouviu falar essa expressão? O pensamento está no ar. Porque agora, nesse exato momento, tem diversas ondas de pensamento. Cada qual aqui está emitindo uma frequência de pensamento, cada qual aqui está tendo um pensamento. Os espíritos desencarnados que estão à nossa volta também estão tendo, só que a gente não enxerga. É igual aos sinais que a gente tem de internet. Nós estamos vendo os sinais que está chegando aqui? Não. Nós vemos os sinais que vai transmitir a imagem para a televisão? Não. É a mesma coisa. Nós não vemos mais aqui. E uma coisa bem interessante, né? Sobre transmissão de pensamento. Quem que nunca teve experiências de transmissão de pensamento? Eu pergunto porque eu tenho com bastante frequência.
Às vezes eu penso numa pessoa e naquele exato momento que eu pensei na pessoa, eu vou olhar no celular, tem uma mensagem da pessoa. É muito frequente. E isso é muito comum, né? Para a maioria das pessoas. E no Livro dos Espíritos, na questão 421, ele explica. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos, resposta, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, embora sem estarem adormecidos. Isso acontece com frequência, né, gente? Quer ver entre a nossa família, né? Mãe e filho, irmãos, as pessoas que têm bastante afinidade, têm bastante carinho, é muito comum. A gente está conversando e daí um termina a frase do outro, um termina, né? Ou fala a mesma palavra ao mesmo tempo, tem uma mesma ideia, porque são espíritos afins. E a nossa alma, que não está, digamos, compactada dentro desse corpo físico, desse corpo material, a nossa alma, ela se expande, a nossa alma tem a capacidade de enxergar o pensamento do outro. A nossa alma não está fechada, lacrada. Então a gente vê. Então a gente vê o pensamento do outro? Vemos. Como é que funciona isso? André Luiz explica bem essa questão da formas-pensamento. Os espíritos veem nossos pensamentos devido às formas-pensamento que projetamos em volta de nós mesmos. Então é por isso que a gente não pode esconder. Dos espíritos a gente não consegue esconder nada. Tu pode estar falando uma coisa para uma pessoa, mas no fundo está sentindo outra. Os espíritos à nossa volta estão entendendo o que realmente passa na nossa mente. Porque isso é exteriorizado à nossa volta através das formas-pensamento. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos diz que o pensamento é matéria mental e que uma vez emanada, projetada no espaço, o pensamento se torna forma-pensamento. E o que dá força e forma a esse pensamento é a vontade, o sentimento e a emoção. Então, quanto mais forte aquela emoção, aquela vontade daquele pensamento que a gente está emitindo, mais forte, mais viva e mais material é essa forma de pensamento. E daí, a essa altura do campeonato, a gente já está se perguntando, né? Putz, grila, e agora? O que eu estou projetando aqui, será que é legal? Será que não é? E como é que serão as formas de pensamento coletivas, né? Da maioria das pessoas à nossa volta, nos ambientes públicos. Eu trabalho também em um ambiente de saúde pública, no SUS, e a gente vê em muitos momentos muito murmurinho, muita reclamação. É importante a gente se dar conta disso, porque o que cada um está contribuindo com o seu pensamento está contribuindo com a harmonia ou desarmonia do ambiente. E o pensamento, e a importância do pensamento em nossas vidas, né? Como que eu vou usar esse poder criador do pensamento? Então, vários autores reforçam a ideia de que o pensamento ele tem poder plástico, né? De plasticidade, de criar. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele fala: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Leon Denis também fala: o pensamento é poder criador, atua em nós e em nossos semelhantes, para o bem ou para o mal, segundo o impulso que é dado. E com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Nossos pensamentos também modelam o nosso corpo fluídico, o nosso perispírito, com as formas e as imagens que produz. Assim, a natureza de nossos pensamentos frívolos ou sérios, grosseiros ou sublimes, enobrece, embeleza ou cria fealdade em nossa alma,
avivando ou obscurecendo nossa chama interior de acordo com o ideal que almejamos. Eu não lembro se é nesse livro de André Luiz, que ele cita um exemplo que ele está, aproveitando a oportunidade, vindo no plano material, para ter explicações, entendimento, né, de alguns processos que acontecem aqui no plano físico. E ele comenta, tem um livro que fala de uma moça muito bonita, e ele, quando foi ver o perispírito dela, o corpo não material dela, era horrendo. Tinha o rosto deformado, figura de bruxa, e ao mesmo tempo pessoas que têm uma aparência física, às vezes, bem desproporcional, uma pessoa que não é, digamos, bonita ou harmônica, e uma alma linda, perfeita. O pensamento é o arquiteto. O pensamento, no caso, ele é o poder criador. É o exemplo do criador, o arquiteto que imagina um edifício, o engenheiro que cria uma máquina, o cientista que elabora uma hipótese que impulsiona a pesquisa na cura de uma doença grave. É pelo pensamento que o artista compõe formas de beleza e materializa, seja através da música, da escultura, da pintura, da poesia. Então, o pensamento é poder criador. E o pensamento é a vontade. Qual que é a relação? Já dei alguma dica antes em relação à vontade. A vontade é o que dá o direcionamento. A vontade é que dá o leme, é a direção. O pensamento, juntamente com a vontade, são dínamos do progresso e felicidade. Contudo, de acordo com a direção que damos e o nível de consciência que temos, o pensamento pode ser fator de alienação, vícios e estagnação. Leon Denis, ele fala uma questão que quando eu li achei bem impactante, Ele fala que querer é poder. Ele se refere ao poder da vontade. Leon Denis defende que a vontade é a força mais poderosa da alma, capaz de mover energias internas e superar obstáculos, desde que exercitada com persistência e direcionada no bem. Para Leon Denis, a vontade não é um desejo passageiro, é uma força, é uma potência interior que impulsiona o ser a alcançar os seus objetivos. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem essa consistência no pensamento firme no bem. Normalmente, nós temos pensamentos flutuantes, confusos, aquele pensamento que pipoca de um lado e do outro toda hora, Também a gente tem tanto estímulo que vem de tudo quanto é lado, Que a gente nem consegue se concentrar. A gente vai fazer um negócio aqui e daqui a pouco já está pensando em outra coisa, É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino, que a envolve e penetra, tornando apta a realizar nobres tarefas. Lei de causa e efeito é outra também relação da importância do pensamento. Por quê? Porque tudo que emitimos em termos de pensamento, em termos de vibração e sentimento, primeiro, antes de atingir lá fora, vai atingir quem? A nós mesmos. E tem vários livros que reforçam, inclusive, a relação, o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa saúde. André Luiz descreve muito nas obras dele. Leon Denis fala, então, as vibrações de nossos pensamentos e palavras agem em nosso ser, expulsando de nosso perispírito, que é o nosso corpo não material, os elementos em desarmonia com o nosso íntimo e atrai elementos similares, acentuando nossas tendências. Acontece de forma contínua e muitas vezes inconsciente, diga-se na maioria das vezes, na qual se elabora nosso destino, onde o ser se purifica ou perde seu brilho. E, indo para a reta final, como podemos utilizar o pensamento para o progresso, para uma vida melhor, para nos ajudar e para ajudar as pessoas à nossa volta?
Como é que a gente pode fazer isso? Uma das coisas mais importantes, né, que está na fala de Jesus Cristo: vigiai e orai. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus, Jesus já nos dava, né, a orientação. Vigilância mental, vigiar, fiscalizar os nossos pensamentos. O tempo todo. Para um pouquinho, para pensar no que você está pensando. A gente não tem hábito de fazer isso. Não temos mesmo. Apesar de não nos darmos conta, estamos pensando o tempo todo. Seja julgando, criticando, analisando, lembrando de erros do passado, preocupado com coisas que ainda vão acontecer. A gente está o tempo todo pensando. E raramente estamos no presente. Momentos de meditação, momentos de silêncio é muito importante. O que a meditação faz? A meditação é a higiene, é a faxina da mente. Nós não temos que limpar a nossa casa com frequência. Nós não temos que lavar o nosso corpo, escovar os nossos dentes. A gente não tem que manter uma higiene física, uma harmonia, uma higiene da nossa casa. Por que a gente não faz a higiene da nossa mente? E como que a gente vai fazer a higiene da nossa mente? Através da meditação? Ah, mas eu não sei meditar. Nossa, na internet tem um monte de vídeos no YouTube, tem aplicativos que nos auxiliam, né? Tem documentário, tem livros. E é muito simples. Pode começar com 5, 10 minutos por dia. Não precisa meditar 20, é um treino. Outra forma da gente impulsionar a força do pensamento para o bem é o autoconhecimento. Fazer um esforço para a gente se conhecer. As coisas não vêm prontas, o progresso não vem pronto. É dia após dia, cada dia um passinho. A gente vai melhorando aos poucos, a gente não dá saltos na evolução. E isso é através do quê? Do esforço próprio, do autoconhecimento. Se dedicar mais a esse corpo, a essa alma imortal. A gente passa pela vida correndo, só trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, dando conta de pagar todo boleto. E às vezes a gente não cuida do que é essencial, do que é imortal, do que é eterno. E uma última dica que eu dou, que eu acho super importante, é escolher melhor o que entra na nossa casa mental. Escolher os filmes, as músicas que a gente está escutando, os livros que nós vamos ler. Vamos escolher, vamos filtrar as conversas. Tudo isso influencia na nossa casa mental. Então era isso que eu queria contribuir com a noite de hoje. Obrigada pelas vibrações de carinho, de atenção. Boa noite. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pela tua palestra.